Salve, salve moçada, mais uma videoaula, professor Parada, ensino de Ciências e Biologia. Hoje a gente vai trabalhar um tema muito cobrado nas provas do Enem, principalmente. Hoje a gente vai trabalhar o ciclo do nitrogênio como uma das nossas videoaulas. Parece um pouco complicado, mas nem é tão complicado quanto parece. Primeiro a gente precisa trabalhar a importância do ciclo, tá? Por que o ciclo é tão trabalhado? Primeiro, a única forma de aquisição do nitrogênio para você, no seu corpo, é de forma a partir da alimentação. Então o primeiro tópico a ser trabalhado nas provas é de que maneira absorvemos o nitrogênio. Não absorvemos o nitrogênio mediante a respiração. Sempre o absorvemos mediante ao processo alimentar. Mas onde está o nitrogênio dentro do seu corpo? Temos aqui um exemplo muito claro da presença do nitrogênio no seu corpo. Primeiro, nas nossas proteínas, lembrando que nosso corpo está repleto de proteína, lembrando que as proteínas também fazem parte da membrana plasmática, né? Fazendo o tipo de transporte através da membrana e tudo mais. Temos a presença na molécula de ATP, adenosina trifosfato, que é a pílula de energia do seu corpo, né? Todas as suas atividades metabólicas são mediante a quebra da adenosina trifosfato. E também um local muito importante vai se encontrar nos ácidos nucleicos. Aqui temos classicamente os DNAs e os RNAs, que também fazem parte do seu corpo. Diante dessa sua importância e da relevância do debate, o ciclo como um todo ele é bastante cobrado nas suas provas, tá? Principalmente no Enem, nos últimos 3 Enem a gente teve a presença desse ciclo do nitrogênio sendo trabalhado de 3 formas diferentes. Primeira coisa que a gente precisa pensar, como a gente não tem condições, fisiológicas de absorvê-lo mediante ao processo de respiração, teremos que comê-lo, mas até chegar em nosso prato vai ter que passar por um longo processo de fixação. A gente parte então do pressuposto que o nitrogênio se encontra de forma atmosférica no ar, N2. Então temos aproximadamente 78% de todo o ar atmosférico, repleto de nitrogênio, N2. Temos 2 formas de fixação do nitrogênio. Uma, muito pouco trabalhada no vestibular, ainda que eu coloquei aqui no ciclo, e uma muito densa, trabalhada no seu vestibular. A primeira, que é a menos trabalhada, seria a fixação atmosférica. Mediante a luz, o nitrogênio é fixado no solo, certo? Ele é fixado a partir da luz, certo? E ele vai formar uma substância que é chamada de nitrato. O nitrato, então, pode ser absorvido pelas plantas e aí a gente vai ver o ciclo como um todo. Para fazer um ciclo mais curto da fixação atmosférica, a atmosférica produziu aqui o nitrato pode ser transformado em N2 atmosférico de novo, devolvendo o nitrogênio à atmosfera, mediante um processo chamado de desnitrificação a partir de pseudomonas, são grupos de bactérias. E aqui a gente vai trabalhar a relevância das bactérias para as nossas vidas. Todos os quadradinhos que se encontram em vermelho são grupos de bactérias. Em azul são os subprodutos produzidos por essas bactérias. Então vamos lá. N2 atmosférico fixou mediante a luz, produzindo nitrato. O nitrato pode ser quebrado em N2 atmosférico de novo, a partir de um grupo de bactérias chamado de pseudomonas. Ponto. Um ciclo curto, menos trabalhado na sua prova. O ciclo longo seria a fixação biológica. Aí na prova de biologia que vai trabalhar com muita força. A fixação biológica, diferente da fixação mediante a luz, que é atmosférica, a gente vai ter a fixação biológica a partir de 2 grupos de bactérias, já muito cobrados nas provas, Rhizobium e Clostridium. Lembrando que os Rhizobiums podem formar nódulos, esses nódulos, essas bolinhas vermelhas, em raízes de leguminosas. Isso já caiu em muitas provas. A imagem e perguntava que grupo de bactérias realizava essa fixação. A partir da fixação biológica, então, eu tenho um grupo de bactérias, 2 grupos, o Rhizobium e o Clostridium, que para produzir a própria energia, eles pegam o nitrogênio e vão produzir a sua própria energia. Entretanto, um subproduto dessa produção energética resulta a amônia. A amônia é capturada por outro grupo de bactérias, as nitrossomonas, que para sua produção energética cria um subproduto, o nitrito, que é absorvido por outro grupo de bactérias chamados de Nitrobacter, que para a produção energética criam um subproduto chamado de nitrato. Tanto a amônia, quanto o nitrito, quanto o nitrato, eles podem ser absorvidos pelas plantas. A mais preferida das absorções são a partir do nitrato. Entretanto, todos podem de acordo com o tipo de planta que a gente discutir. A maioria vai preferir o nitrato. Show de bola! Amônia, nitrito, nitrato. Nitrato absorvido pela planta.
A planta, por sua vez, há de ser comida na cadeia alimentar, lembrando que ela tem a função de produtora. O consumidor primário a consome e assim sucessivamente, ou seja, o nitrogênio, que agora já faz parte do corpo, da biomassa dessa planta, passa a ser devorado por outros animais. E esses animais vão carregando o nitrogênio. Com a sua morte, a sua decomposição, ou a partir das suas excretas nitrogenadas, devolvemos o nitrogênio a novamente esse ciclo. Então, e lembrando que esse ciclo, a devolução do nitrogênio à atmosfera pode ser também a partir desse nitrato, produzido a partir da fixação biológica. O nitrato pode ser devolvido a partir de um grupo de bactérias chamadas de pseudomonas, num processo chamado de desnitrificação ao nitrogênio atmosférico. Resumo da brincadeira: fixação biológica, a mais importante. Rhizóbio clostridium formando amônia. Amônia absorvida pelas nitrossomonas, produzindo nitrito. Nitrito absorvido pela nitrobacter, produzindo nitrato. Nitrato passa para a planta passa para você mesmo. E aqui a gente fecha o nosso ciclo do nitrogênio, uma boa prova.